I'm gonna fight till we're better. You're my high in paradise, my only treasure. But if you're feeling paralyzed, just remember, I'd do anything for you, even surrender. We ain't running out of time, ain't no pressure. I've got all these memories of us together. So if you're feeling paralyzed, just remember, I'd do anything for you, even surrender. With you, it feels like lightning. You shine so bright, it's blinding. My head's up in the clouds, and there ain't no coming down. But if our stars are not aligning, don't you worry about the timing. If your train is headed outbound, we can slow down, we can slow down. I can do it on my own too, can buy myself a pair of new shoes, baby, but they won't fit me just like you do, you do. We gon' be running till we way past 80. You know that I'm gonna fight till we're better. You're my high in paradise, my only treasure. But if you're feeling paralyzed, just remember, I'd do anything for you, even surrender. We ain't running out of time, ain't no pressure. I've got all these memories of us together. So if you're feeling paralyzed, just remember, I'd do anything for you, even surrender. I walk behind you blindly, the road is still unwinding. I'll lose myself in you, yeah. Some say I'm just a fool, yeah. If it's another downward spiral, well, I hope this shit go viral. But nothing even matters without you, babe, without you, babe. I can do it on my own too, can buy myself a pair of new shoes, baby, but they won't fit me just like you do, you do. We gon' be running till we way past 80. You know that I'm gonna fight till we're better. You're my high in paradise, my only treasure. But if you're feeling paralyzed, just remember, I'd do anything for you, even surrender. We ain't running out of time, ain't no pressure. I've got all these memories of us together. So if you're feeling paralyzed, just remember, I'd do anything for you, even surrender. Even surrender. Even surrender. Even surrender. You know that I'm gonna fight till we're better. You're my high in paradise, my only treasure. But if you're feeling paralyzed, just remember, I'd do anything for you, even surrender. We ain't running out of time, ain't no pressure. I've got all these memories of us together. So if you're feeling paralyzed, just remember, I'd do anything for you, even surrender. You know that I'm gonna fight, you know that I'm gonna fight. 'Cause you're my high in paradise, you're my high in paradise, yeah. You know that I'm gonna fight till we're better. You're my high in paradise, my only treasure. But if you're feeling paralyzed, just remember, I'd do anything for you, even surrender.
creation, there at the start, before the beginning of time. With no point of reference, you spoke to the dark and fleshed out the wonder of life. And as you speak, 100 billion galaxies are born.
dead in your way. You crashed those age-old gates. You left no stone unturned. You stepped down off that grave and showed it me all the way. So here I stand, I surrender. I need you now. Hold my heart now and forever. My soul cries out. Once I was broken, you let my whole heart through. Sinners now hold on me, 'cause your grace holds me now. Healed and forgiven. Look where my chains are now. Death has no hold on me, 'cause your grace holds the ground. Your grace holds me now. 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 So here I stand, high in surrender. I need you now. Hold my heart now and forever. My soul cries out. Here I stand, high in surrender. I need you now. Hold my heart now and forever. My soul cries out. Once I was broken, you let my whole heart through. Sinners don't hold on me, 'cause your grace holds me. Oremos ao Senhor nosso Deus para que Ele abençoe toda essa cerimônia de casamento do Samuel e da Ramone e de cada um dos presentes. Pai nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia maravilhoso, dia especial na vida de cada um de nós e muito especial na vida do Samuel, da Ramone e de todos nós que os amamos. Abençoa essa cerimônia, tanto a civil como a religiosa, que sejam guiadas pelo teu Espírito e os teus anjos estejam acampados aqui nesse lugar. Nós já te agradecemos pelo dom da vida e pelo casamento, que foi criação do Senhor, em nome de Jesus. E disse Deus, após ter dito que não era bom que o homem estivesse sozinho, criou a mulher e disse Deus, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Portanto, Samuel Bespalec de Moraes, você aceita Ramone Donizete da Silva como sua legítima esposa? Sim. Ramone Donizete da Silva, você aceita Samuel Bespalec de Moraes como seu legítimo esposo? Sim. Então, como juiz de paz, celebrando esse casamento religioso com efeito civil, eu os declaro marido e mulher diante das leis do Brasil. E, portanto, vou ler aqui esta declaração para que seja assinada, claro, por mim, pelo noivo, pela noiva e por duas testemunhas, uma da parte do noivo, outra da parte da noiva, para que possamos prosseguir para o ato religioso. Então, no dia 17 de dezembro de 2022,
nessa cidade, no estado de São Paulo, segundo o rito batista, às 17 horas e 30 minutos, na Igreja Batista Missionária de Ribeirão Pires, Rua Orlando Rancon 120, pelo celebrante pastor José Armando Piva de Albuquerque, e perante as testemunhas idôneas abaixo-assinadas de livre e espontânea vontade pelo regime Comunhão Parcial de Bens, celebrei o casamento dos nubentes Samuel Bespalec de Moraes e Ramone Donizete da Silva. A contraente passará a usar o nome de Ramone Donizete Bespalec. O contraente continua a usar o mesmo nome. O nubente é de nacionalidade brasileira, solteiro, psicólogo, nascido em 26 de dezembro de 1997 em Santo André, domiciliado e residente na Rua Eugênio Roncon 730, apartamento 30, Roncon, Ribeirão Pires. Filho de Marcelo Pinto de Moraes e Giza Bespalec de Moraes. A nubente é de nacionalidade brasileira, solteira, profissão arquiteta, nascida no dia 18 de outubro de 1998 em Mauá, domiciliada e residente na Rua Arnaldo Correia 159, bairro Aliança, Ribeirão Pires, filha de Agostinho da Silva e de Aparecida Donizete da Silva. Habilitados no oficial de registro civil das pessoas naturais, segundo certidão de habilitação aqui arquivada e com todos os requisitos previstos na Lei Federal número 6015/73, do que fiz lavrar este assento que lido e conforme vai assinado por mim e por todos os interessados. Então, faz favor. O noivo é você mesmo. Não dá ruim, né? Aqui, nesse aqui. Isso, a noiva. Nome, novo nome agora, novo nome, ó, pode copiar aqui, ó. Ramone Donizete Bespalec, é o novo nome. É tudo novo. Agora a testemunha da parte do noivo, quem? Isso. Isso, então... É só aqui, né? Só essa aqui, depois a outra, quem que é? A outra é uma... Muito bem, depois precisa completar os dados, tá? Não, só... Não, é só uma pessoa representando o casal. Amém. Muito bem, vamos aplaudir a Deus por este ato. Estão casados, já está consumado do ponto de vista legal. Passo a palavra ao obreiro Alisson para continuar a cerimônia. Amém. Boa tarde a todos. Muito bom. Estão felizes? Ele não respondeu ainda. Eu pensei que era com ele. É com você. Eles estão aqui para o casamento. Vocês estão felizes? Sim. E vocês? Ufa. Muito bom. Não é para falar se tem alguém aqui contra. Não, já foi. Já era. Muito bom. Vai que, né? Tem alguém aqui? Não. Brincadeira. Muito bom. Nós estamos aqui nessa tarde para celebrar esse casamento, para comemorar junto com eles essa data tão especial. Segundo dia mais importante da vida desse casal. Primeiro, claro, é o dia no qual eles aceitaram a Cristo como único e suficiente Salvador e vivem com Ele diariamente. E agora é o momento mais especial da vida de vocês, aonde vocês dois começam uma nova família. Claro, carregando toda a história, né, que os pais deixaram, né, todos os ensinamentos, todos os puxões de orelha, né, sempre muito necessários. Mas para começar uma nova história, que daqui a algum tempo, um bom tempo talvez, vai traduzir em novos filhos e assim vai. E hoje eu gostaria de ler com vocês um texto que o apóstolo Paulo nos deixou, está escrito em Efésios 5, 21,
Se você tem aí uma Bíblia de papel ou no seu celular, gostaria que você abrisse nesse momento. Efésios 5, nós vamos ler alguns versículos que está escrito e alguns ensinamentos que nós temos sobre casamento. Amém? Porque é para isso que a gente está aqui nessa noite. Efésios 5 vai dizer o seguinte: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido com amor ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E no versículo 33 diz o seguinte: no entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Esses ensinamentos que nós vemos na Bíblia e que trazem para nós essa relação com o casamento, eles nos levam a alguns pensamentos e eu gostaria de deixar para vocês. Não só para que vocês carreguem hoje, nesse dia tão especial, que passa assim, né? Você acorda, é o dia do meu casamento. Aí daqui a pouco, tô indo embora. E assim vai. Mas eu gostaria de deixar alguns pontos para que vocês pensem. Primeiro, o amor e respeito é a base fundamental de todo casamento. Quando a Bíblia nos chama, chama as esposas a submeterem, a se sujeitarem aos maridos, ela não está simplesmente ensinando para que você se sujeite e fique debaixo de um juízo de obediência apenas, mas está te levando a você a pensar e a você a ver como Cristo agiu. E o que a Bíblia nos ensina em relação a esse assunto? Quando a Bíblia fala sobre a submissão da mulher, está falando sobre os dois andarem em conjuntos, em amor, e sendo fiéis uns aos outros. A Bíblia também nos pede para que o homem ame a sua esposa dia após dia, como Cristo amou a igreja. E o Samuel já escutou a gente falando inúmeras vezes isso, mas hoje talvez você escute com um tom especial no seu ouvido. Porque você é chamado a se sacrificar por essa mulher. Você tem que ser o maior fã dela. Todos os dias, quando ela acordar, e não sei se você sabe, ela não vai acordar assim. É importante dizer também. Da mesma forma que ele também não acorda assim. Mas você tem que ser a primeira pessoa a dizer o quão maravilhosa ela é, o quão linda ela é. E você tem que ser a primeira pessoa a enaltecer, a exaltar tudo aquilo que ela faz. A impulsionar ela a viver algo novo, a lutar dia após dia, amar essa pessoa, a você estar do lado dela, a você se esforçar, a você ser o sacerdote do lar, ser o mantenedor, ser o homem dessa casa. Porque quando os dois se sujeitam a Cristo, e é isso que esse texto quer dizer, esse sujeitar-se da esposa e esse amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja, leva os dois a se sujeitarem a Deus. E um casal que se sujeita a Deus não vê problema em um se submeter ao outro. E a minha oração para que esse casal, para que vocês vivam, é que o reflexo daquilo que vocês veem em Cristo possa se espelhar para todas as pessoas que olham para vocês. As pessoas possam olhar o sorriso no seu rosto, Samuel, no seu trabalho, nos seus atendimentos, e ali encontrar esperança. Porque você ama a sua esposa, mas há alguém que você ama ainda mais do que ela. Que Ramone, em cada projeto seu, em cada pane que o AutoCAD dá, em cada momento que os arquitetos passam raiva, você possa se acalmar e lembrar que você é amada pelo seu marido, que você é amado por Deus, e que você tem um lugar de retorno, de paz, de tranquilidade, onde você vai encontrar braços abertos do seu esposo para te receber todos os dias. E se a Bíblia nos ensina a falar sobre amor e respeito, a Bíblia também nos ensina Amém. Eu sou grande demais. Esse é o problema. Tá tudo bem, gente. No próximo eu diminuo um pouco, eu acho. Se a Bíblia nos ensina o amor e respeito,
nós podemos ver que a Bíblia também nos ensina a ser revestido do amor, que é o elo perfeito. E eu gostaria de ler mais um texto com vocês. Colossenses 3, 13 e 15 diz o seguinte: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Ramone, não sei se você sabe, mas eu acredito que sim. Samuel não é perfeito. E agora também não é hora de lembrar o que ele não tem de perfeição, né? Se os pais quiserem citar algumas coisas, os amigos, padrinhos, os irmãos, depois. Mas o Samuel não é perfeito e Samuel, eu preciso te falar também que a Ramone não é perfeito. Mesma coisa, se os pais, amigos, padrinhos quiserem lembrar alguma coisa, fiquem à vontade. Por isso, oferecer o perdão todos os dias é necessário. A Bíblia vai nos ensinar a não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. A Bíblia vai nos ensinar a resolver os nossos problemas, os nossos BOs todos os dias. Então é necessário, porque para nós, homens, talvez exista uma barreira muito grande, que é o se comunicar e expressar os nossos sentimentos. Então aqui vai um aconselhamento e um puxão de orelha. Se expresse, né? Fale daquilo que você está sentindo. A sua casa, o seu lar é o seu lugar mais seguro na face da terra. E cada lágrima que for sair dos seus olhos, na hora que você for conversar sobre um problema difícil, você vai ver que lá na frente vai produzir frutos enormes e que vão ser gerados através da sua família, da sua história e filhos no futuro. A mesma coisa se aplica à mulher. Perdoe, não vá dormir com mágoas, amargura, resolva no mesmo dia, porque o resolver-se vai trazer frutos para vocês na relação. E o casamento, na Bíblia, a gente vê como uma estrutura invertida. Todo mundo acredita que casamento, o ápice do casamento é hoje. O melhor dia do casamento e depois vai ficando difícil ao longo dos anos. Mas a Bíblia nos ensina a ver de forma diferente. Porque o aplicar o perdão dia após dia nos ensina a conhecer o outro ainda melhor. E a exercitar esse perdão e esse perdão que nós tanto necessitamos de Cristo para conosco todos os dias, pedindo perdão, Deus, eu errei, eu falhei, eu fiz o que não deveria. E a gente vê que o casamento ele vai melhorando, dia após dia. E eu espero que um dia você olhe para todos esses registros que vocês estão fazendo hoje e vocês possam ver que o casamento de vocês, depois de 5, ficou ainda melhor. Depois de 10 ficou ainda melhor. Depois de 20 ficou ainda melhor. Depois de 30 anos e o seu cabelo já igual ao do seu pai, ficou ainda melhor. E a gente possa ver que essa realidade se espalhou não somente dentro da sua família, mas só que outras pessoas, os seus amigos também viram essa realidade do reino de Deus agindo na vida de vocês. Então essa também é a nossa oração. Perdoe, dia após dia, por mais difícil que seja. Estejam fundamentados, primeiro, no amor. Segundo, no perdão diário entre vocês. Efésios 4, 25 a 27 vai dizer: portanto, cada um de vocês devem abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. No versículo 31 e 32 de Efésios 4 diz: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros. Perdoem-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. E se casamento é amor e perdão, casamento é uma união e não isolamento. Eu acho que esse é o ponto que eu queria falar lá atrás e eu trouxe agora para frente. Não se isole, não se isole, não se isole, porque é tendência do homem tentar resolver tudo na parte interna e não expor problemas ou dificuldades, eu vou levar só quando eu tiver resolvido isso. Não, converse e não se isole. Provérbios 18, 1 a 3 diz: quem se isola busca interesses egoístas, e quem se rebela contra a insensatez, tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Com a impiedade vem o desprezo, e com a desonra vem a vergonha. Por isso, não se isole, converse, tenha um diálogo todos os dias.
Casamento, em vez de isolamento, é cumplicidade. E isso é o que vocês precisam guardar. Porque essa cumplicidade é o que vai levar vocês aos anos e anos e anos e anos a fio. Como eu disse, terão dificuldades, mas vocês vencerão porque vocês conhecem a Cristo, conhecem o amor dele, sabem quem ele é e sabem como agir em todas as circunstâncias, porque vocês carregam não somente a Bíblia hoje, que seus avós trouxeram, as palavras de vida que estão aqui, mas vocês carregam essas palavras dentro do próprio coração. E que vocês possam meditar nelas dia e noite, para trazer essa realidade do reino de Deus para o casamento de vocês. Se o amor é cumplicidade, o casamento é um trabalho em equipe. Então lave a louça. Alguém concorda? Ou compre uma lava-louça. Alguém concorda? Ufa, isso. Exato, porque é uma necessidade real. Se o casamento é cumplicidade, nós precisamos lidar em equipe. Porque nós somos um. Vocês serão um, eu sou um com a minha esposa. E assim é o casamento. Essa é a beleza de estar casado. Você pode contar com o seu esposo. Você pode contar com a sua esposa. Os dois trabalhando junto para superar as dificuldades. No casamento não há lugar para o egoísmo. Dois juntos são mais fortes. Amém? E para concluir, já que a gente trouxe lá no começo, esse texto de Efésios que fala que a mulher deve submeter ao seu marido e o homem deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. A pergunta que eu tenho é, e como Cristo amou a igreja? Cristo amou a igreja se entregando por ela. Ele viveu 33 anos sobre essa terra. Aos 30 começou o seu ministério. Andou com 12 homens, foi traído por um deles. Ele sofreu chibatadas em suas costas. Ele carregou a cruz onde continha os nossos pecados. Ele foi crucificado naquele madeiro. E ele morreu por amor a nós. Se vocês acham um peso a mulher submeter aos homens, o marido amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja, é um dever ainda maior. Samuel, quando os pais dela deixam ela aqui, eles transferem toda a responsabilidade para você. A partir de agora, você tem toda a responsabilidade junto a essa mulher. E que vocês possam se amar dia após dia, para exemplificar ao mundo o amor que vocês tanto amam. Cristo Jesus. Amém? Então, em ato contínuo, passamos para o cerimonial das alianças. E o casamento, como nós já vimos na primeira parte dessa cerimônia, é um ato perante a sociedade civil, num contrato, que é algo oficial segundo as leis. Mas esse é apenas um pequeno e o menor aspecto do casamento. Porque o maior e mais importante aspecto do casamento é a aliança espiritual, emocional, mental, social, familiar, sexual, que Deus estabeleceu. Ao ver a necessidade do homem, a necessidade da mulher, Ele disse:
Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E esse ato de se tornar uma só carne, uma só pessoa, numa união completa, física, mental, intelectual, social, familiar, emocional e espiritual, é um pacto, é um acordo, mas não é qualquer pacto, qualquer acordo, porque é um pacto santo, é um acordo sagrado, porque ele é simplesmente idealizado pelo Criador e celebrado na presença dele como testemunha. Na antiguidade, quando se fazia uma aliança, um pacto, as pessoas entendiam isso. Na sociedade moderna do século 21, as pessoas têm grande dificuldade. Naquele tempo, um patriarca chegava na frente do seu clã e falava: olha, se alguém violar, desrespeitar essa aliança, esse pacto, será morto. Falava para o seu povo. E o outro patriarca falava para o seu povo: se alguém desrespeitar e não honrar essa aliança, será morto. E eles celebravam isso cortando um animal do meio e andando em 8 e esfregando o sangue daquele animal antes de fazer essa declaração. Porque a aliança é algo sério. É para homem com H maiúsculo, para mulher com M maiúsculo. Não é para adolescentes, não é para inconstantes, não é para imaturos, não é para arrogantes, não é para egoístas, não é para hedonistas, mas sim para aqueles que querem fazer o outro feliz. Entendendo que você, Samuel, não vai dar conta de fazer a Ramone feliz. Ramone, você não vai dar conta de fazer o Samuel feliz. Porque quem vai fazer a Ramone feliz, Samuel, é Cristo, refletido na sua vida, e Ele mesmo agindo. Quem vai fazer o Samuel feliz é Cristo, refletido na sua vida, e Ele agindo na vida dele. Por isso que o casamento, ele só funciona na dependência de Deus, entendendo que é um pacto, que é selado por um anel, que simboliza este pacto, essa aliança. É feito de ouro, aponta para a nobreza, o elevadíssimo valor que tem diante de Deus e dos homens, e aponta também para o círculo que não tem começo e não tem fim, porque é um pacto para sempre. E aqui dentro está escrito Ramone, porque ao ser colocado esse anel, também significa posse, porque há uma entrega e uma contrapartida. Samuel entrega o seu corpo a Ramone, Ramone entrega o seu corpo a Samuel, e a Bíblia diz que o marido não tem mais poder sobre o seu próprio corpo, mas sim a esposa não tem mais poder sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Por isso significa também posse, que há uma aliança, e que há um Deus que está zelando e agindo na vida de cada um. E nós cremos que ao invocarmos esse Deus que criou o ser humano e viu a necessidade de se completarem com o casamento e que estabeleceu isso, Ele mesmo vai fazer o que é impossível para o homem. Porque nenhum homem pode fazer uma mulher feliz sozinha. Nenhuma mulher pode fazer um homem feliz sozinha. Porque somente com o amor de Cristo isso é possível. E assim nós vamos fazer os votos
dessa aliança agora. Antes, porém, vamos ouvir do próprio coração algo espontâneo, o que cada um quer compartilhar com o outro nesse momento. Oi, gente. Ai, meu Deus, sou tímida. Bom, comecei a relembrar tudo que já vivemos. Foram 9 anos para chegarmos até aqui. Já rolaram muitos empreendimentos malucos do Samuel para que esse momento tão sonhado pudesse acontecer, né? O tão sonhado casamento. Para quem não sabe, o Samuel tem um espírito empreendedor, que já me fez passar muita raiva, muita. Em um belo dia, ele me aparece com uma compra de R$1.000. R$1.000 em meias, falando que ele iria conseguir vender todas essas meias e com isso conseguiríamos dinheiro para o casamento. Ele vendeu? Não. Enfim, já foram tantas, mas tantas coisas que ele já tentou vender que, nossa, admirável. Tirando a história das meias. Mas o melhor foram as trufas. Foi a melhor venda que você já fez até agora. Porque de 20 trufas que você me dava para eu vender, eu comia 17. Então eu conseguia dar mais prejuízo do que lucro. Foi a melhor coisa. Mas, enfim, uma infinidade de produtos. Quase uma lojinha japonês. Comprou, não tem garantia. E tudo isso o torna único. Bom, eu prometo ser o seu porto seguro nos momentos difíceis. Mesmo quando você ficar horas e horas tagarelando sem parar, como você sempre faz e eu sem entender nada. Prometo sempre me dedicar a ser uma boa dona do lar, mesmo quando meu arroz queimar. É nítido o quanto que Deus já tem nos abençoado. E estou muito feliz por quem eu tenho ao meu lado. Mas um bom casamento é aquele que, mais do que ser abençoado, abençoa aqueles que estão ao seu redor. Tudo tem um propósito, e esse é um dos nossos. Conhecer mais e mais a Cristo e fazê-lo conhecido. Não apenas pelas nossas palavras, mas sim pelas nossas ações, abençoando os que estão ao nosso redor. Que essa união seja um grande começo do nosso ministério. Que a nossa casa seja a calmaria em meio a tantas loucuras aí fora. Que os nossos filhos sigam o nosso legado, mas puxando a minha inteligência. Porque se puxarem a sua, eles estão enrolados. Que mesmo após tantas simples palavras, você jamais se esqueça que eu amo você. E... ai, meu Deus. E que você conseguiu cumprir o que você me prometeu há 9 anos atrás de me fazer feliz. E construir uma família comigo, que será para o resto da nossa vida. Eu te amo. Pegou pesado, hein? E se eu não entender? Tá feio? Vamos lá, hein? É mais difícil que parece. E tá escrito aqui, ó. Vamos lá, neném. Com todo respeito, seu Augusto, mas agora já era, tá? Escrevendo meus votos, parece que vem um filme na minha mente. Me lembro de cada momento cada momento que vivemos juntos. Me lembro da primeira vez que te vi na Vila do Doce. E me lembro que naquele dia minha vida e minha história começou a mudar. Em pouco tempo começamos a namorar e me lembro com muita convicção que foi ali, que foi por conta das neves do seu celular. Quem sabe, sabe, quem não sabe, depois eu explico. Que a nossa história começou com um propósito. E me lembro que você falou uma vez pra mim, isso uma vez vai acontecer na sua mão. E aconteceu 2 vezes. E ali eu entendi
que era o início de algo que começaríamos a viver juntos. Depois de muito tempo, tivemos um ano sabático. Piva, peguei essa de você, tá? Que na minha vida foi muito importante. Voltei para a igreja e decidi viver isso de verdade. E vivo até hoje. Vejo que tudo que vivemos tem um propósito. E assim me lembro de Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança em um futuro. Hoje eu posso falar com toda certeza que eu tenho esperança no futuro. Hoje sonho em construir uma família e ter filhos com você. E esse é o início da nossa história, mais uma vez, só que agora casados. Confesso que será uma longa jornada, até porque eu sou muito chato e também um pouco teimoso. Viver com você é coisa de doido. Será que foi por isso que eu tive que estudar psicologia há 5 anos? Confesso que para comprar um apartamento com 8.000 reais e casar só por milagre. É algo que podemos pensar e levar para a nossa vida. E acredito que dá até para escrever um livro. Só que você escreve, porque eu não sei escrever. Agora é um momento que todo mundo pensa. Essa é forte, tá? Esses votos não tem começo, meio e fim? Não, eu não sei escrever. Minha cabeça funciona desse jeito, meio doido. Deixei com que meus sentimentos passassem tudo aquilo que eu estava sentindo nesse papel. Hoje estou aqui para agradecer e agradeço a Deus por ter você. Uma mulher companheira que me entende, que me escuta quando não estou legal e que vamos começar a viver uma vida totalmente diferente. Porém, tenho a certeza que essa é a melhor decisão da minha vida. Termino os votos com uma frase minha. Ou talvez eu roubei de alguém. Concluímos que eu e as vozes da minha cabeça. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Uma só carne. Assim eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separa. Marcos 10, do 7 ao 9. Hoje saímos daqui e olha aí. Ah, tá. Eu entendi agora. É que eu tô lendo de verdade. Hoje saímos daqui exatamente da forma que diz esse versículo. Unidos e ninguém mais nos separa. Eu te amo. Fim. Pode ficar um de frente para o outro, tendo já aceitado e já estão casados civilmente, depois dessas declarações ousadas e maravilhosas, vamos então formalizar isso com uma declaração da aliança aqui, nos votos do matrimônio. Diante de Deus, da igreja e destas testemunhas, eu te recebo, Ramone, como minha esposa e prometo dar-te o meu amor e amar-te de todo o meu coração por todos os dias de nossas vidas, quer na nossa juventude ou na avançada idade, quer na fartura ou na escassez, quer na saúde ou na enfermidade, quer nos tempos tranquilos ou em meio às tempestades da vida. Eu prometo estar ao teu lado e cuidar-te e amar-te e ser-te fiel por todos os dias de nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: Amém!
diante de Deus, da igreja e destas testemunhas, eu te recebo, Samuel, como meu esposo, e prometo amar-te e cuidar-te de todo o meu coração, por todos os dias de nossas vidas, quer na nossa juventude ou na avançada idade, quer na fartura ou na escassez, quer na saúde ou na enfermidade, quer nos tempos tranquilos ou em meio às tempestades da vida. Eu prometo estar ao teu lado, cuidar-te e amar-te e ser-te fiel por todos os dias de nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Peço a todos os pais e padrinhos que fiquem em pé, estendam suas mãos direitas aqui para impetrarmos a bênção nupcial. Peço ao pastor Marcos que compareça aqui ao púlpito para fazer a oração final logo em seguida. E vamos impetrar a bênção nupcial. Estendam suas mãos direitas em sinal de aprovação e bênção. Todo o auditório de pé nesse momento, por favor. Pai, nós colocamos na tua presença, Deus, o Samuel e a Ramone, que o Senhor os fez agora uma só carne, nessa aliança diante do Senhor, diante dos homens, nessa aliança de honra, nessa aliança santa, nessa aliança na presença dos anjos. Senhor, em nome de Jesus, encha-os do Espírito Santo e capacite-os para cumprirem esses votos de forma alegre, livre, solta, cheios de fé, bondade, de amor, de intimidade, de prazer. Venha a bênção sobre os seus filhos, que sejam abençoados todos os seus descendentes, se sirvam ao Senhor e eles caminhem firmes na fé em Cristo até o fim. Derrama a tua graça e toda investida do maligno, lançando qualquer homem ou mulher para ir contra a integridade desse casamento, eu repreendo em nome de Jesus, que eles sejam guardados e atraídos, Senhor, permanentemente, um para o outro, que os seus olhos e os seus corações só sejam um para o outro, até o final dos seus dias. Nós oramos e os abençoamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Ainda em pé, vamos receber o pastor Marcos aqui para impetrar, fazer uma oração e impetrar uma bênção final. Boa noite, meus irmãos. Orgulho, Ramone, Deus abençoe. Samuel, muito alegre, parabéns mesmo. Hoje eu pude retornar a 22 anos atrás, onde a minha digníssima esposa deu trabalho para passar para o nome, mas depois que passa, fica tudo mais fácil. Que o Eterno possa continuar abençoando vocês. E o texto que você leu, o que Deus uniu, eu vou mais forte, o que Deus blindou, pode ficar tranquilo, que todos os dardos inflamáveis do maligno, vocês estão protegidos por essas bênçãos que foram ministradas pelo anjo da igreja e por todas essas testemunhas. Que Deus abençoe vocês. E eu quero orar por vocês e todos que estão aqui. Senhor meu Deus e eterno Pai, nós te glorificamos, Senhor meu Deus, por estar presente e vendo-se cumprir as tuas promessas na vida, Senhor meu Deus, da Ramone. Senhor meu Deus, eu sou participante de um pouquinho, Senhor meu Deus, da trajetória dela. Senhor meu Deus, e meu coração, meu Pai, se alegra na tua presença. E a minha palavra aqui, Senhor meu Deus, não poderia ser outra, a não ser gratidão ao Senhor. Gratidão, Senhor meu Deus, porque pelos olhos da fé nós vamos, Senhor meu Deus, contemplar se o Senhor nos der vida e saúde. Senhor meu Deus, entraram 2 aqui, mas não vão sair 2, vão sair 1 para a tua glória, Senhor meu Deus. Porque entendemos, Senhor meu Deus, o que o Senhor une, o que o Senhor blinda, o inimigo não pode tocar. Senhor, esta é a bênção que pedimos, e não somente a esses, ó Pai.
Eu também quero lhe pedir àqueles, Senhor meu Deus, que estão aqui nesta noite, festejando, Senhor meu Pai. Senhor, quem sabe estão com algumas dificuldades em seus casamentos. Senhor meu Deus, que o casamento do Samuel e Ramone possa ser tão abençoado, que através dessa cerimônia, eles possam alcançar o milagre também, Senhor, para o casamento deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Como ministro do Evangelho, eu, pastor José Armando Piva de Albuquerque, da Igreja Batista Missionária de Ribeirão Pires, os declaro marido e mulher, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, Deus abençoe. Um beijo.
Why you ever chose me has always been a mystery. All my life I've been told I belong at the end of the line, with all the other not quite, with all the never get it right. But it turns out they're the ones you were looking for all this time. 'Cause I'm just a nobody, trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. Well, Moses had stage fright, and David brought a rock to a sword fight. You picked 12 outsiders nobody would have chosen, and you changed the world. Well, the moral of the story is everybody's got a purpose. So when I hear that devil start talking to me, saying, who do you think you are? I say, I'm just a nobody, trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. So let me go down, down, down in history as another blood-bought, faithful member of the family. And if they all forget my name, well, that's fine with me. I'm living for the world to see, nobody but Jesus. Oi pessoal, nós queríamos agradecer a presença de todos vocês são muito importantes pra gente e esse também é um momento muito importante pra gente. Infelizmente, Resumindo, a gente queria que vocês se servissem, curtissem, mais importante também é honrar as pessoas que estão aqui, pessoas que estão trabalhando aqui, fazendo toda essa festa acontecer, e vocês são muito importantes também para que esse evento, para que esse dia acontecesse. Nós gostaríamos de agradecer cada um de vocês, e nesse momento, você que está trabalhando e tem uma folga, vocês são os primeiros a poderem se alimentar, primeiro que a gente, porque a gente vê isso como um sinal de honra à vida de vocês, e isso é importante para a gente. Isso é o que a gente tem vivido esse ano, o que a gente tem aprendido na nossa igreja, como família, e nós não abrimos mão desse princípio que nós temos, que é de honrar as pessoas que também precisam ser honradas e por muitas vezes são esquecidas. Então, depois que eles se servirem, vocês têm os números e a gente vai organizar por números, tá bom? Muito obrigado, gente. Aproveita. I found a love for me. Well, darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss
heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, we're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. I know better than I want you, but I succumb to you without a doubt. Now the water is rising and I'm too tired to swim, and my lungs just can't take it, but I keep breathing you in. So tell me lies, tell me painted truths, anything at all to keep me close to you. Pull me under the way you do tonight. Excuses that when you bruise me, I stick around. No point trying to make it out now. Rather be sinking than go without. And now the water is rising and I'm too tired to swim, and my lungs just can't take it, but I keep breathing you in. So tell me lies, tell me painted truths, anything at all to keep me close to you. Pull me under the way you do tonight. I wanna drown in an ocean of you.